E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, que legal estar aqui com vocês. Que honra, que legal. Nossa aula de filosofia, mesmo afastados, nós continuamos aprendendo. E a aula de hoje ela é muito bacana, é uma aula muito legal. Eu espero que você goste. Deixa seu like, se inscreve no canal, curte. Mas a nossa aula de hoje, brincadeiras à parte, é uma aula que trata de um tema extremamente importante, não só para a filosofia, mas trata também de um tema que é importante para a existência humana. Nenhuma pessoa que vive neste planeta passou por este planetinha sem pensar no principal assunto da nossa filosofia de hoje, que é Deus. Hoje começamos o nosso estudo de filosofia cristã e é muito interessante. As reflexões que a gente encontra nessa filosofia, as reflexões que a gente encontra com esses autores, elas têm um nível de universalidade, porque trabalham com a alma humana. É muito bacana, muito. E aqui eu quero que você anote as suas dúvidas, o que não fica claro. Anote também, se você quiser, suas impressões sobre essa filosofia e acompanhe, tá? Todas as dúvidas serão tiradas na live. O nome dessa filosofia é patrística. Isso vem de uma palavra em latim, que é pater. Pater é pai. Ah, da hora. E daí? Pessoal, patrística é a filosofia dos chamados pais da igreja. Os caras que cuidaram da igreja quando o último apóstolo de Jesus morreu. O último a ter morrido foi João, o apóstolo João. Quando a igreja estava construída, havia um número grande de cristãos. Foram elencados, selecionados alguns bispos, pessoas preparadas, instruídas que cuidariam da igreja. Essas pessoas eram os pais da igreja. E daí tem início a tal da patrística, o período da filosofia, onde os pais da igreja vão cuidar da igreja e fazer filosofia. Este período se encontra entre os apóstolos e até mais ou menos o século VIII, por ali. Tá? Apesar do final da patrística não ser uma concordância entre os autores. Alguns autores colocam no século V, outros autores colocam no século VIII, mas não nos importa a data que a patrística termina. Importa-nos o que ela foi. Vamos lá. Vou te contar uma história. Uma vez eu fui dar aula para alunos surdos e foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Os alunos surdos, eles eram oralizados, eles falavam, mas eles também falavam em libras, usavam as libras ali para se comunicar. E a minha aula foi péssima, foi horrível. Nem eu sei o que, que eu falei naquela aula, porque eu não sabia libras. E os surdos, quando iam falar comigo, ora falavam é, pela boca, né, oralizados, ora falavam em libras e eu ficava perdido. Eu não sei por que, que eu fui dar aula da aula sem saber libras, gente. Foi muito ruim. E teve uma história que foi o seguinte: o garoto estava conversando comigo oralmente e com um amigo em Libras. Eu tentei ver se ele estava falando a mesma coisa. Estávamos falando sobre Dom Pedro. E aí, beleza, estamos falando lá. Comecei a olhar para a mão dele, ele estava falando sobre sorvete. Aí eu falei assim: ah, ele quer saber se Dom Pedro toma sorvete, né? Aí eu falei: não, Dom Pedro não toma sorvete. Ele virou para mim e falou assim: eu não perguntei isso. Ah, não, mas eu vi. Eu falei, não, tá falando outra coisa com ele. Eu falei, nossa, ali eu desisti. Nunca mais eu fui dar aula sem saber a língua do meu aluno, né? Porque isso não tem como. Por que eu te contei essa história? Tem um propósito, tá? Eu te contei essa história porque nela houve um problema de comunicação. Eu não tinha como me conectar com o aluno e o aluno não, o aluno conseguia se comunicar comigo. Eu que não tinha essa capacidade interpretativa de conseguir entender o que ele estava falando. E essa história se encaixa bastante no contexto de desenvolvimento do cristianismo e da patrística. Quando o cristianismo surge no planeta Terra,
passa a existir uma linguagem diferente, a linguagem cristã, o jeito cristão de ver o mundo. Só que este cristianismo nasce num mundo que já existia, o mundo romano. E o mundo romano tem a sua fala, tem a sua linguagem, tem o seu jeito de viver. O mundo cristão está de outro jeito. São mundos que falam línguas diferentes. E aí, nessa Babel, nessa falta de comunicação, os cristãos começam levando a pior, são perseguidos, vão ser taxados ali de vários nomes. E é nesse cenário que surge a filosofia patrística, como uma tentativa de traduzir o modo de ver o mundo cristão para que o mundo romano entenda como que essa coisa funciona. É um trabalho de aproximação dos dois mundos. O que os filósofos da patrística querem é fazer esse link, essa conexão. Não para que o cristianismo fique greco-romano, mas para que quem é greco-romano entenda o que é o cristianismo. E quem é cristão entenda o que é greco-romano. Essa é a ideia da patrística. Se você está anotando isso, anote o seguinte: a patrística surge com a ideia de defender os cristãos, ao mesmo tempo de propagar o cristianismo a partir de uma linguagem que os romanos e os gregos entenderiam, a partir de uma estrutura conceitual que fosse clara para eles. Bacana. Mas eu quero aprofundar um pouco esse tópico, porque a gente tem que entender por que esses dois mundos são diferentes. Pessoal, o mundo cristão, o modo de ver a vida cristã, acredita num negócio chamado história teleológica. A história cristã tem começo, meio e fim. Começo com Gênesis, meio com a história da humanidade e o fim com o Apocalipse. A história greco-romana não é assim, ela é cíclica, ela não tem um fim. Ela é um contínuo retorno nela mesma. A história cristã, o modo de ver do cristão, crê na ressurreição. Gente, Jesus, né? O grande brado de vitória do cristianismo é que Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos com ele, quem crê em Jesus. Agora, no mundo romano, eles não acreditam nisso. Os cristãos acreditam que o universo foi criado, gerado. O universo para os cristãos veio de Deus. Agora, os greco-romanos acreditam que o universo sempre existiu e que os deuses vieram do universo. Olha só, diferente. Para o cristão, existe uma realidade que é o pecado. O pecado é essa coisa do mal. Os romanos não viam deste jeito. O cristão entende que existe uma coisa chamada graça, o amor de Deus. Os gregos não acreditavam que os deuses poderiam ter esses favores em relação ao ser humano. E a cosmovisão cristã é monoteísta, um Deus só. Cosmovisão greco-romana, ela é politeísta, vários deuses. Olha como são universos diferentes, universos opostos quase, muito discrepantes. E nessa, os cristãos eles têm que fazer um exercício de alguma forma, defender o cristianismo. Mostrar para quem é grego e romano que o cristianismo faz sentido e é lógico. Que o cristianismo não é uma aberração, mas que, na verdade, o cristianismo tem base racional. Vou voltar para o exemplo do meu aluno. Se eu quisesse falar com ele, eu precisava aprender Libras. Os cristãos foram aprender a língua que os greco-romanos falavam. Foram aprender o jeito que eles pensavam. E os cristãos descobriram que eles pensavam muito através da filosofia de Platão e da filosofia de Aristóteles. Então, os cristãos começaram a ler Platão e Aristóteles. Interessante. Antes de passar para o próximo ponto, eu quero mostrar para vocês um texto cristão super bacana que está na Bíblia. E esse texto ele é um resumo de todo esse choque de realidades. Vamos ver.
Aqui está o texto. Evangelho de João, capítulo 1, o prólogo do Evangelho. Lê comigo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava ele no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto, ele se encontra na Bíblia e ele é muito interessante. Porque você vê ali, no princípio era o verbo. A palavra grega para verbo é logos. Então, vamos ler a sentença. No princípio era o logos. O logos estava com Deus. O logos era Deus. Logos, gente, é aquele conceito que para o grego é o que formava tudo. O logos para Heráclito era o que havia por trás do universo, a mente por trás do universo. E olha o que os cristãos falam. O Logos estava lá no começo, o Logos é Deus, o Logos estava com Deus, o Logos fez tudo, o universo foi criado. Os gregos não acreditavam nisso. O Logos se encarnou, os gregos não acreditavam nisso. Que o Logos poderia tocar a carne humana e virar carne humana. Mas Jesus virou, segundo os cristãos. Ele veio ao mundo, Logos, e o Logos quer salvar o ser humano. Para o grego, nada disso faz sentido. Para o grego, ele olha e fala assim: o Logos não pode ter vindo para o mundo ou estar com Deus. O Logos não pode isso. Mas o Evangelho de João acredita no oposto. Por que eu trouxe esse texto para você? Para você perceber como são universos diferentes: o universo cristão e o universo greco-romano. Então, o contexto histórico nós já falamos. Só falta comentar uma última coisa. A patrística surge quando os cristãos começam a serem perseguidos, torturados, eles querem mostrar para o mundo que a fé deles tem sentido. Além disso, eles também precisam combater as heresias. Pessoal, o cristianismo começa na Judeia. Judeia, ali Israel. De repente, o negócio estoura. E muitos povos de muitas culturas tornam-se cristãos. E eles vão para o cristianismo com a cultura deles. Só que nem sempre o que eles acreditam, a cultura deles, casa com a palavra de Jesus. Então, os pais da igreja não só defenderam o cristianismo como algo racional, os pais da igreja também criaram as chamadas regras de fé, o que é cristão e o que não é cristão. Agora que muita gente está chegando no cristianismo, os pais da igreja precisam combater as heresias. Palavra muito importante aqui, viu? Esse foi um movimento grande e ele tem alguns princípios. Dentro da patrística, a fé ela é maior do que a razão, porque a fé é a fonte do conhecimento real, verdadeiro. A razão é uma ferramenta que auxilia a fé a entender o mundo. Nossa, esse ponto merece um trabalho maior. No cristianismo, o ser humano é pecador. Então, o nosso cérebro e o nosso coração têm problemas. Problemas de entendimento, problemas de sentimentos. Razão quebrada pelo pecado. Em Deus
vencer as limitações da razão que o pecado impôs. Tudo bem? Então a fé é maior que a razão. A fé, ela se serve da razão, a razão é uma serva. A verdade vem pela revelação. Então, assim, os caras pais da igreja acreditavam que o ser humano só conhece a verdade porque Deus revelou. É revelado. E nesse começo a patrística se baseia bastante em Platão. A escolástica se baseia em Aristóteles. Isso é importante da gente saber, ok? Um dos caras da patrística, um exemplo, é um pensador chamado Tertuliano. O Tertuliano ele vai defender que a Trindade faz sentido e que a Trindade é lógica. Porque os cristãos acreditavam em um Deus que era três. E o pessoal não entendia isso. Tertuliano, e depois a gente pode até comentar na live qual é o argumento dele. O Tertuliano, ele vem e ele fala, não, ó, faz sentido, os cristãos eles não estão bêbados, eles não fumaram nada. Eles acreditam nisso por causa disso, disso, disso. Olha, interessante. Mas o grande nome da patrística não é Tertuliano. O grande nome da patrística é esse aqui, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, é, ele foi bispo em Hipona, por isso Agostinho de Hipona, chamado de doutor da graça, doutor do amor. O Santo Agostinho, ele é o grande nome da patrística. Talvez ele seja o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. O cara escreveu sobre tudo. E ele é a base da Igreja Católica, a base da Igreja Protestante. Calvino usou Santo Agostinho, Lutero leu Santo Agostinho. Santo Agostinho é de uma filosofia riquíssima, muito rica. E a gente vai olhar para alguns aspectos dela. Não vamos olhar para ela inteira. Bom, primeiro contando a história de Santo Agostinho. Uma história muito legal. Ele não tinha nada de santo. Nada, nada. O cara vivia bêbado, ia em bacanal, tinha um monte de namorada, às vezes no mesmo episódio. O cara não tinha nada de santo. Ele era filho de uma moça chamada Mônica, e Mônica era cristã com fervor. Mônica era crente. Santo Agostinho não. Mônica até deu o livro que ela lia, a chamada Bíblia, para Santo Agostinho ler. Santo Agostinho leu e falou: nossa, isso aqui, peixe come o cara, uma torre grande, isso aqui não faz sentido. E o Santo Agostinho estudou retórica e começou a se encantar com filosofia. Ele, aos 15 anos, abandona a mãe dele, vai viver sozinho e passa a percorrer várias correntes filosóficas da época. Santo Agostinho se envolve com o neoplatonismo, que é uma releitura de Platão. Lembra aquela ideia? O mundo de cima é melhor, o mundo daqui é ruim, imperfeito. Na época de Santo Agostinho, isso estava rolando bem forte. E ele se encanta com o neoplatonismo. Ok. Só que o Santo Agostinho, ele olha, chega uma hora e fala assim: não concordo com tudo do neoplatonismo. Não acho que faz sentido tudo. Começa a se frustrar com o neoplatonismo. Percebe que ele tem perguntas que o neoplatonismo não responde. E aí o Santo Agostinho se envolve com uma filosofia que estava ali, perto, crescendo também, chamado maniqueísmo. O maniqueísmo acredita que o universo é dividido entre duas forças, o bem e o mal. E essas forças estão em briga constante. E dessa briga nasce a realidade. Na ideia do maniqueísmo, o bem está no mesmo nível que o mal. É o Batman e o Coringa. É uma coisa que, assim, são opostos em mesma medida. Então, nessa ideia, o bem não é mais forte que o mal. E o mal não é mais forte que o bem. Os dois são iguais, numa luta eterna. Olha que doideira! Santo Agostinho se envolve com isso. Santo Agostinho se encanta com o maniqueísmo, vai para as reuniões do maniqueísmo. Só que Santo Agostinho ele para e fala assim:
o maniqueísmo também não me satisfez. O maniqueísmo não respondeu algumas perguntas da minha alma. Ainda estou aflito. Não consigo mais olhar no maniqueísmo e me satisfazer. Santo Agostinho se envolveu com o ceticismo, a ideia de que não existe verdade nenhuma. E um dia o Santo Agostinho parou e falou assim: peraí, se não existe verdade nenhuma, como é que eu descobri isso? Ah, que droga. De novo, me frustrei com a filosofia. Santo Agostinho teve um percurso insano e correndo atrás de popularidade, correndo atrás dos prazeres da carne, que é a palavra que ele usa, até que um dia Santo Agostinho volta para sua casa, profundamente triste, vazio, com crise de consciência, tá caindo a coisa aqui na mesa, com crise de consciência, e Santo Agostinho está num jardim, embaixo de uma árvore. Santo Agostinho embaixo da árvore, naquela sua crise triste, muito mal, ele escuta algumas crianças cantando Togare-lere, Togare-lere, Togare-lere. Isso em latim significa pega e lê, pega e lê, pega e lê. Que criança canta isso? Não tem ideia. Mas Santo Agostinho tá ali e ele escuta as crianças e fala assim: pega e lê, que coisa. De repente, ele vê uma Bíblia na frente dele. Ele abre a Bíblia. E as crianças cantando Togare-lere, Togare-lere, Togare-lere. E Santo Agostinho abre a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Santo Agostinho diz no seu livro chamado Confissões, que é um livro super importante e maravilhoso, uma delícia de ler, gostoso de ler esse livro. Santo Agostinho diz no livro que naquele momento a luz de Deus tocou na sua alma e ele viu pela primeira vez o que o mundo era, quem ele era e o que Deus era. E naquele momento Santo Agostinho diz: fui criado para ti, ó Deus. Meu coração não descansa enquanto não encontrar o teu. Santo Agostinho se converteu e mudou de vida. Foi estudar teologia, parou de sair em bacanal e fazer sexo nervoso. E ele vai ter grandes lutas com o sexo. Ele comenta num livro Solilóquios da Alma Feliz que os desejos batiam nele o tempo inteiro. Mas Santo Agostinho muda de vida, torna-se mestre em Bíblia, torna-se teólogo e passa a escrever para a igreja grandes cartas, grandes tratados, torna-se o maior teólogo da história. E a gente vai estudar um pouco quem ele é e o que ele disse. Não vamos acabar hoje. Santo Agostinho, a história dele casa bastante com o que ele acreditava. Ele dizia que no campo do conhecimento, o ser humano, olha a voz aqui, o ser humano, ele só conhece a verdade quando a luz de Deus revela a verdade na alma. Para Santo Agostinho, o conhecimento precisa da iluminação. É o que os teóricos chamaram de teoria da iluminação. Deus toca no homem interior, no seu coração, na sua alma, e a partir daquilo você conhece a verdade. Essa é a epistemologia agostiniana. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Santo Agostinho acredita nisso, que toda verdade é verdade de Deus. Então, se eu sei que 1 mais 1 é 2, eu só sei disso porque Deus revelou. Deus tocou na minha razão, na minha mente, e Deus me permitiu ver que 1 mais 1 é 2. Para ele, toda a verdade é fruto da revelação divina. E por que isso? Aqui, ó, uma frase de Santo Agostinho. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior da verdade, pela qual é iluminado e de quem frui o homem interior.
O que o Santo Agostinho está dizendo ali é o seguinte: a verdade, ela vem da iluminação do homem interior. Quando a luz de Deus toca na alma, o homem conhece. E por que isso? Nossa, para Santo Agostinho, o homem é burro. Para Santo Agostinho, o homem não tem inteligência. Para Santo Agostinho, o homem, essa sim é a resposta. Para ele, o homem é pecador. O homem é movido pelo pecado. E esse pecado veio lá de Adão, é o chamado pecado original. Adão pecou, comeu aquela coisa, e a partir daquilo, o pecado entrou na humanidade e no planeta. E o pecado corrompeu a mente humana. E a nossa mente tornou-se suscetível ao erro. Por isso que para Santo Agostinho, a verdade vem da revelação da luz de Deus. Porque se não fosse a luz de Deus, ninguém conheceria nada, somente o pecado. E o pecado é mentira. Olha que interessante. A ideia de homem do Santo Agostinho, de ser humano, é uma ideia que faz com que o conhecimento fique dependendo da revelação divina. Porque se o homem é pecador, é como se ele tivesse uma venda nos olhos e vivesse no escuro. O que a luz de Deus faz é tirar a venda dos olhos do homem. E aí ele passa a ver. Então o ser humano é dominado pelo pecado, é o oposto de Deus, porque se Deus é bom e o ser humano é mau, porque o ser humano peca, os dois estão em oposição. E Santo Agostinho dirá que o ser humano, ele é movido pelo amor. Nossa, como assim? Para Santo Agostinho, nós inclinamos o nosso coração na direção do que nós amamos. Eu amo Deus, então meu coração se inclina para Deus. Eu amo a mim mesmo, então meu coração se inclina para mim mesmo. Meu coração me segue e me ama. E Santo Agostinho ele diz assim: os homens são apaixonados por eles mesmos e não por Deus. Os homens se amam acima de todas as coisas. Por isso, o orgulho, preconceito, racismo, machismo, por isso todos os pecados. Porque o homem ama a sua vontade mais do que ama todo o resto. E o nome disso é pecado. Então, para Santo Agostinho, o ser humano é movido pelo amor. Só que esse amor foi deturpado pelo pecado. Junto com a nossa razão, junto com a nossa cabeça, somos contaminados pelo mal. E mesmo que a gente tenha um negócio chamado livre-arbítrio, o nosso coração, ele escolhe conforme o que ele ama. E ele ama muito o que é errado. Santo Agostinho conta uma história de quando ele roubou pera, quando ele era pequeno. Ele roubou pera e ele no tinha pera em casa. Tem um pé de pera na minha casa. Por que roubei a pera do meu vizinho, se eu tinha? Ele responde: porque eu quis roubar a pera. Me pareceu uma delícia roubar e eu amei aquele ato. Como sou depravado. Santo Agostinho vai virar e vai falar assim: o que eu percebi com a pera? O que eu percebi com o que eu faço? Percebi que em mim habita o mal e o meu mal vence o meu desejo se inclina para o mal. Por isso que o homem, para Santo Agostinho, é dependente da graça de Deus. Quando ele tirou isso? Ele tirou isso de um texto que está lá em Romanos, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou vendido como escravo para o pecado. Eu não entendo o que eu faço, porque eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que não desejo, eu concordo que Deus é bom, mas não sou eu que manda. Quem manda é o pecado que mora em mim. Nada de bom vive em mim, na minha carne.
Por isso eu até desejo fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar isso. Porque o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, o mal que eu sei que é ruim, o roubo da pera, a zoeira, a fofoca, isso eu faço. E quando eu faço, percebo que o meu coração é inclinado para a maldade. O apóstolo Paulo, em Romanos, chega nessa conclusão e Santo Agostinho lê Paulo e diz isso. É verdade. Eu sou inclinado para o mal, porque o pecado mora em mim. E muitas vezes eu desejo mais o que é cruel do que o que é amoroso. Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte: o homem, mesmo que seja rei, é escravo dos seus amores, porque o homem faz o que ama. E aí, a gente tem mais coisas para comentar sobre Santo Agostinho, mas a filosofia dele é uma filosofia de alma lindíssima, lindíssima. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se envolvido. Terminamos? Ainda não. Na live a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Mas não dá pra gente terminar de falar de Santo Agostinho sem fazer uma oração, não. Brincadeira. Não dá pra gente terminar de falar de Santo Agostinho sem falar do poema que ele escreveu, da oração que ele escreve. Uma oração belíssima. Santo Agostinho ele diz assim, quando ele encontra a luz de Deus: tarde eu te amei, tarde eu te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Habitavas dentro de mim e eu te procurei do lado de fora. Eu, deformado, lançava-me às belas formas das tuas criaturas. Estavas tu comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se não existissem em ti. Mas a tua voz chamou, rompendo a minha surdez. Brilhastes, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Teu perfume exalou, e sentindo-o, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora eu tenho sede e fome de ti. Tu me tocastes, e agora eu ardo no desejo da tua paz. Para a gente concluir, Santo Agostinho diz que o homem é mau, mas que o homem sabe que está desconectado da suprema beleza do universo. Por isso que o homem tem um vazio insaciável dentro de si, não preenchido com rolê, não preenchido com amigo, não preenchido com namoro. O homem é carente, o ser humano é carente. E de onde vem a carência? Santo Agostinho dirá: nós nos afastamos da beleza que compôs o universo, mas o cheiro, o toque desta beleza, o toque de Deus, quando encosta na nossa alma, converte todas as coisas e o nosso coração respira e se enche de graça. Isso é muito legal. Pessoal, até a nossa live. Deus abençoe.